Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jimmy Lisboa e eu trago aqui apenas reviews de coisas que eu realmente compro para o meu uso, tá? Então venha comigo conferir agora esse novo lançamento que tá uma febre, todo mundo falando a respeito dele. MacBook New. Cara, fazia tempo que eu não ficava tão ansioso para chegar a alguma coisa, uma coisa nova. Eu acho que com esses tempos novos, né, que a tecnologia meio que não muda tanto, vamos considerar. Quando eu era mais novo, né, os lançamentos de celulares, de computadores, era algo tão esperado, porque era revolucionário, eram as mudanças assim, eram degraus enormes, né, de uma diferença de um produto para o outro, e hoje a gente sabe que não é bem assim, as coisas estão mais as mesmas. Porém, a Apple acertou muito nesse rapazinho aqui, cara. Eu sou um usuário normal de laptop, não uso para serviços extremamente pesados, não sou um grande editor de vídeos, não trabalho com softwares de engenharia. Então eu considerei sim que esse MacBook era para o meu uso, sendo que eu vim de um MacBook Air 2015 que já está defasado, já não atualiza mais o sistema operacional, e eu comecei a sentir falta principalmente porque eu já não conseguia mais atualizar os aplicativos que eu usava. Se eu precisasse baixar alguma coisa nova eu não conseguia, e aí chegou o grande momento que eu precisava fazer um upgrade. E vem a Apple e mete esse lançamento que veio para arrebentar, para quem precisa de um laptop de uso normal, com muita eficiência e, claro, com muita qualidade. Cara, falando da parte externa, minha primeira impressão, a hora que eu tirei ele da caixa, a hora que eu fiz o unboxing, todo aquele cuidado da Apple em relação, né, à embalagem, enfim. Mas a hora que você pega esse carinha na mão, você fala, meu, isso aqui de longe não é um laptop de baixo custo. Ele é construído totalmente em alumínio, aquele padrão Apple de acabamento e qualidade. O MacBook, ele é lindo. Eu escolhi essa cor azul, que eles chamam de índigo, certo? E eu fiquei realmente impressionado com o acabamento, com o visual dele, achei extremamente elegante. Eu escolhi essa cor, apesar de todas as outras serem muito bonitas, né? Tem aqui a cor índigo, que é azul, tem uma verde-limão, tem um nome lá da Apple, depois eu vejo aqui com vocês, tem um rosa e tem um prateado. Prata eu não quis, porque eu já tenho bastante tempo no MacBook Air 2015, enjoei, falei que era uma coisa diferente, talvez algo um pouco mais sóbrio. E para o meu uso no dia a dia, no trabalho, será algo versátil, né? Se eu pegasse um verde-limão, que é bonito também, ficaria uma coisa talvez extravagante para o meu uso. Apesar de eu gostar, eu sim compraria por gosto o verde-limão. Isso daí é algo muito pessoal. Esse azul eu achei bem sóbrio para meninas, mulheres que talvez trabalham até mesmo com coisas elegantes. Eu acho que o rosa vai muito bem, porque não é nada chamativo, é algo totalmente sutil, discreto, elegante, e o prata é aquele, sem erro, universal, né? Então, mas como eu disse, eu já estava enjoadinho do prata, peguei essa cor e tô impressionado, achei ele muito lindo, a construção realmente é um padrão sensacional para o que a Apple chama de algo de baixo custo, né? Para um computador low cost. Bom, primeiras impressões aqui também do lado de dentro, nós vemos um teclado esse é uma novidade total que a Apple colocou. Geralmente os teclados da Apple são pretos nos MacBooks, dessa vez ela vem acompanhado num tom diferente, mas dentro da mesma, dentro da mesma tonalidade, né? No caso aqui é um teclado azul, numa pegada um pouquinho mais clara, achei bem bacana, achei bem lindo. Eu peguei a versão de 256 GB, lembrando que a Apple lançou esse garoto aqui em duas versões. Uma com 256 GB de armazenamento, ambos com 8 GB de memória RAM, e com o chip A16, né, que é do iPhone 16. Se eu estiver errado eu vou colocar aqui na legenda a correção. E ela lançou em duas versões de armazenamento com um diferencial. A de 256 GB vem com
a 16 GB vem sem o leitor biométrico, certo? Então na versão de 512 você tem um leitor, um Touch ID aqui no botão de liga e desliga. Para mim, eu confesso que, claro, se a tecnologia oferece, é bacana, acho muito legal, mas para mim não é algo que, nossa, faz uma diferença absurda. O tempo de eu pôr o dedo ou de colocar 4 números da minha senha ali, para mim não faz diferença alguma, tá? Seria mais por um capricho mesmo, porque a tecnologia oferece você ter um leitor biométrico, mas para o meu dia a dia não atrapalha. Porém, tem um outro detalhe que para mim acabou pesando, eu achei que não fosse pesar. Para o meu uso, que eu costumo levar esse computador para a cama à noite, antes de dormir, para finalizar alguns trabalhos, até mesmo para fazer algumas leituras, digitar algum e-mail, enfim, ele não tem. Como todos os MacBooks tinham, ele não vem com o teclado retroiluminado. Como eu vim de um MacBook Air 2015 que tinha o teclado, tem o teclado retroiluminado, cara, para mim fez diferença. Talvez se você seja um cara que já vem de um outro laptop sem teclado retroiluminado, está migrando para o seu primeiro Mac, talvez isso não seja algo que vai te fazer falta, você já não tem, você não está acostumado, mas quando você já teve e de repente pegar algo mais novo, sem acaba sendo um tanto incômodo, tá? Eu senti falta sim, achei que não fosse fazer diferença, mas eu senti, confesso para vocês. Então, essa é a pegada da Apple em lançar realmente um produto que tem que ter um diferencial, né? Porque senão ele vai se aproximar muito do MacBook Air e aí acaba não fazendo sentido. Então, ele é mais barato, falando em dólar, ele a partir de $599, se você for estudante, $499, que é um preço fantástico por um material de tão boa qualidade, né? Ele vem com a pegada de ser um laptop de extrema eficiência para usos diários comuns. Se você é um usuário que precisa aí de softwares mais pesados, tanto para edições de vídeo como softwares para engenharia, talvez ele não vá ser útil para você. Ele vai ter ali seus gargalos, porque ele tem apenas 8 GB de memória RAM, é um chip de iPhone, né? Apesar de ser muito potente, muito poderoso. Eu estou com impressões aí apenas de menos de 24 horas, mas eu estou impressionado com a velocidade que ele abre os aplicativos. As pequenas edições de vídeos que eu fiz fluíram extremamente bem. Não esquenta, cara. Usei ontem por 4 horas direto, desde que eu configurei ele, iniciei. Além da bateria ter uma durabilidade excepcional, eu peguei ele ontem, deixa eu até abrir aqui para vocês acompanharem comigo. Eu peguei ele ontem com 78% de bateria, né, a hora que eu tirei ele da caixa. E agora ele está com 52% e eu usei ele por umas 4, 5 horas ontem antes de dormir. Hoje de manhã, praticamente a manhã inteira, são meio-dia agora e ele ainda está com 52% de bateria, né? Então, para mim isso é um absurdo, sendo que eu vim de um MacBook mais antigo, que com certeza eu já teria que estar, nesse tanto de uso que eu tive, eu já teria que estar colocando ele na tomada. Então achei isso muito, muito, muito maravilhoso. E realmente tenho ouvido falar desde o chip M1 que a Apple tem dado um show aí em questão de durabilidade da bateria com esses MacBooks desde o chip M1, né? Bom, então é isso, basicamente, essas minhas impressões iniciais a respeito de corpo, né? A respeito da estrutura desse MacBook, achei fantástico, a tela é linda, tem um brilho muito legal, um brilho muito interessante. Alguns testes de outros colegas youtubers que eu vi diz que em luminosidades mais altas ele é excelente porque ele tem um brilho extremamente forte. Eu ainda não testei isso e também acaba não sendo do meu uso. Não uso o laptop em ambientes abertos, né? Geralmente em escritório, dentro de casa. Então, para mim, talvez isso não faça tanta diferença, mas diz que é sensacional, tá dando show aí em outras telas. Essa versão, então, sem o Touch ID, e eu sentindo falta apenas do teclado retroiluminado, mas em nenhuma das versões tem, nem na de 512, tá? Em relação à parte interna, falando realmente de software, ele tá com o macOS mais atual, que é o Tahoe, né? Então ele tá extremamente fluido, extremamente atual, zero problemas aí para baixar os aplicativos que são feitos especificamente para o Mac. Então isso é sensacional.
E eu estou um pouco abismado aqui com a velocidade que ele tem de abrir alguns aplicativos pesados, como por exemplo o DaVinci Resolve, que é para edição de vídeo. No meu MacBook Air ele já estava assim arrastando para abrir, dependendo, às vezes eu precisava reiniciar o MacBook para ele conseguir abrir com qualidade, porque estava já bem arrastado. No caso desse ele abre bem fluido, bem rápido. E só para vocês terem uma ideia, olhando aqui na página, né, que eu já falei um pouquinho disso para vocês, as cores, né, que ele disponibiliza, que a Apple disponibilizou, o rosa, o verde, o azul e o prateado. E eu falei a respeito do valor, que lá nos Estados Unidos a partir de $499, se você for estudante, $599 para o consumidor comum. Aqui no Brasil a realidade não é bem essa, né? Ele vem oficialmente no site da Apple por um valor de R$7.299 pela versão de 256 GB. Porém, no mercado paralelo, é claro, através de importadores e lojas que trabalham com importação, você vai conseguir ele na faixa dos seus R$4.900 para a data de hoje, que tem apenas, acredito eu, 3 semanas, 4 semanas no máximo que esse MacBook está sendo comercializado. Para os nossos padrões aqui no Brasil, também é algo muito concorrente, né? Principalmente se você mira realmente em MacBooks. A gente não encontra MacBook novo hoje por menos de R$7.000, falando de um MacBook Air, também dos modelos de entrada, sem tantas configurações avançadas de memória, enfim. Então, é uma briga aí muito boa, inclusive no nosso mercado, apesar da nossa desvalorização da moeda, enfim, né, todos esses detalhes que encarecem os produtos que chegam aqui, ainda assim é um excelente valor você pagar num MacBook de tanta qualidade, R$4.800, R$4.900, e a tendência é isso, é baixar, né? Febre agora, ele tá super em alta, tá todo mundo desejando ter esse MacBook, principalmente pessoas de uso comum realmente, que precisam de um laptop para uso diário aí, sem grandes necessidades. Então é isso. Bom, acredito que eu tenha sido bem claro em relação a isso. Outra coisa, então falando ainda do uso das necessidades. Como ele é para um uso normal de pessoas que não necessitam de grandes desenvolturas, ele vai funcionar muito bem, sendo que também ele tem, pessoal, apenas 2 portas USB do tipo C. Uma é do tipo 3.0, que tem uma velocidade aí razoável para os padrões de hoje. Os especialistas falam que é um absurdo, porque, né, não ser pelo menos uma porta Thunderbolt, enfim. Para o meu uso, eu acredito que não vai fazer diferença. Essa primeira porta, ela pode ser usada tanto para recarga, para transferência de dados e também para você usar um monitor externo. E essa segunda porta, ela é USB 2.0, né, com uma velocidade bem baixa para 2026. Muitos estão revoltados com isso, mas eu acho que pela proposta de um MacBook com chip de iPhone para um uso cotidiano normal, tá mais do que suficiente, tá? Então, geralmente o pessoal usa essa porta primeira aqui, 3.0, para fazer as transferências de dados, e a de menor taxa de transferência acaba usando para fazer o carregamento, sendo que ele não tem MagSafe. Ele apenas faz a recarga através dessas 2 portas USB do tipo C, inclusive o adaptador dele é igual ao do iPhone, de 20 watts, com um cabo USB-C, tá? Ele também tem 2 saídas de som, que eu achei um som extremamente bom, principalmente comparando com o meu MacBook Air 2015, cara, é um som que preenche, um som estéreo com uma pegada que realmente preenche o ambiente ali que você tá, né? Você com ele no colo, parece que o som ele envolve você, eu achei incrível. Então ele tem 2 saídas, apesar de alguns acharem isso que é leitor de cartão, nada, são 2 alto-falantes aqui nas laterais, e ele tem uma entrada para fones de ouvido, né? Então ele manteve aqui essa entrada tradicional para fones de ouvido. É isso, essas são as minhas primeiras impressões do MacBook Air. Eu, por enquanto, estou bem satisfeito com a minha aquisição, lembrando que eu só fiquei um pouquinho frustrado em relação a sentir falta do teclado retroiluminado, mas fora isso, cara, tá show de bola. Que MacBook lindo, bem construído, fluido, em todos os aplicativos que eu precisei baixar e abrir funcionou muito bem. Trarei outros reviews a respeito do meu uso ao longo do tempo e alguns comparativos também, mas como primeira impressão, eu acho que vale muito a pena se você cabe aí dentro de todas essas características que eu citei. Combinado?
Fico por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Deixa aí no comentário se você já está tendo experiência com o seu, se você tem alguma dúvida ou algum comentário em relação aí de tudo que eu falei. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.